E olha só quem está de volta. Como vocês pediram, eu tô aqui para trazer a parte 2 do vídeo de Nagatoro, que pra quem perdeu a parte 1 é literalmente o vídeo anterior a esse, mas vou deixar no comentário fixado caso você tenha perdido. E essa parte 2 vai da metade do anime até o final, que vocês assistindo esses dois vídeos já vão estar preparados para a segunda temporada quando sair. Mas antes de continuar, não esquece de conferir aí se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra estar por dentro também dos vídeos de segunda temporada quando sair, beleza? Mas bora pro que interessa, que é pro resumo da segunda parte do anime de Nagatoro. E o episódio começa com a Chapeuzinho Vermelho acordando o Senpai em um lugar que parece o céu, e aqui eu já pensei, tá na cara que isso aqui é um sonho do Senpai. Afinal, o último episódio começou com um sonho da Nagatoro, então bora ver esse aqui qual vai ser a brisa do sonho do Senpai. Porque sempre que a gente sonha é algo sem sentido, tipo isso aqui que tá acontecendo com ele. E a Chapeuzinho Vermelho fala que o Senpai foi o escolhido para salvar o mundo do caos, porque tem um rei demônio que tá atormentando todo mundo, e o Senpai foi o escolhido para assolar a cara dele. Sim, o Senpai, o cara que não aguenta uma trollagem da Nagatoro, foi escolhido para salvar o mundo, como diria o senhor Omar, trágico. E o Senpai fala, pô, eu sou um merda, eu não tenho poderes para enfrentar o Lorde Demônio. E a Chapeuzinho Vermelho fala, tem sim, parceiro, você pode se tornar um grande mago, porque você tem a habilidade de se tornar vigião pra vida toda. E eu nem sabia que isso era uma habilidade, isso significa então que eu tenho alguns amigos que têm superpoderes que eu não sabia. E o Senpai fica meio puto quando ela fala isso, mas eu quero que vocês guardem essa habilidade que o Senpai tem, que mais pra frente vocês vão entender por que ele tem essa habilidade. E a Chapeuzinho Vermelho dá um cajado pro Senpai e joga ele lá de cima, e nessa hora a gente descobre que a Chapeuzinho Vermelho é a Sakura. E não aquela Sakura inútil de Naruto, e sim a amiga da Nagatoro que tava tentando arrumar um namorado pra ela no Tinder no começo do anime. E quando o Senpai vai cair de cara no chão, de alguma forma mágica ele consegue pousar de boa, afinal isso é um sonho, então ele aprendeu magia do nada. E ele acaba sendo atacado por uma lagartixa gigante que parece o carinha de Dorohedoro, e o Senpai passa sufoco enfrentando a lagartixa, eu não esperava menos do Senpai, afinal é o Senpai. E quando ele ia sendo devorado, ele acaba sendo salvo por ninguém mais nada menos que a Toro Cat. Na verdade eles chamam ela de Nekotoro, mas eu acho que o nome que eu dei ficou bem melhor. E basicamente a Toro Cat é uma versão furry da Nagatoro, engraçado que ela sempre tem referências a gato. E ela fala que vai ajudar o Senpai a derrotar o Lorde Demônio, já que ele parece um cara muito fraco. E realmente o cara não consegue nem derrotar uma lagartixa, ele vai conseguir derrotar o Lorde Demônio, parece até uma piada. E no caminho eles enfrentam várias criaturas, inclusive um dragão do caralho lá, e quando eles derrotam um dragão com uma voadora da Toro Cat, basicamente era Gamochan que estava sob algum efeito que acabou virando um dragão. E ainda bem que conseguiram voltar a Gamochan ao normal, porque eu acredito que todo mundo prefere ela assim, não é mesmo? E depois aparece a Yoshi saindo de um ovo, que eu acredito que foi uma referência ao Mario. E não, eu não tô falando do Mario que come todo mundo atrás do armário, e sim do Super Mario do videogame. E quando estão os quatro reunidos, eles vão junto derrotar o Lorde Demônio, mas quando eles chegam lá, meu parceiro, não tinha Lorde Demônio nenhum, porque era uma armadilha. Na verdade, tanto a Gamochan, a Yoshi e a Nagatoro eram as próprias Lorde Demônio. Fudeu de vez! E bem quando o Senpai ia virar ratinho de laboratório da Toro Devil, eu mudei o apelido que eu dei pra Toro Cat de acordo com a reviravolta. Então nessa hora, como eu falei, o Senpai acorda, e tava muito na cara que aquilo era um sonho do Senpai mesmo. Mas só acho que o Senpai tá muito viciado em animes Isekai pra tá até sonhando com isso. E quando ele acorda, eu pensei que ele tava em casa, mas ele tava dormindo numa lanchonete, mano. E por coincidência, Nagatoro e as amigas estavam lá, e ela pergunta o que o Senpai tava fazendo ali. E ele diz que era tarefa de verão, mas ele tava tentando esconder o que era. E a Nagatoro já pensa, esse Senpai tá com cara que vai aprontar. E ele acaba indo embora, mas ele esquece o caderno. E quando a Nagatoro abre pra ver o que era, basicamente tinha desenhos da Toro Cat. Ou seja, o Senpai tava desenhando a Nagatoro Furry e ele acabou sonhando com isso. Agora sim, tudo faz sentido. E ela vai correndo atrás do Senpai pra perguntar o que era aquilo ali, porque tinha ela em versão furry desenhada. E o Senpai fala que não é dele, mas quem ele quer enganar, né? Ele tava sozinho na mesa e era o único que tinha caderno ali. E a Nagatoro também conhece o traço do Senpai, então ele se fudeu de qualquer jeito. E como ele continua negando, dizendo que não é dele, a Nagatoro fala, ah, de boa, então eu vou ficar com isso aqui, tchau. Senpai, eu acho que você se fudeu, você ficou sem caderno. E depois dessa parte, corta pro Senpai chupando um picolé assistindo TV, enquanto ele aprende algo bastante educativo. Nesse vídeo eu vou ensinar como você vai chupar uma pepeca do jeito certo. Você sabe fazer isso direitinho?
Tem certeza? E nessa hora ele recebe uma ligação da Nagatoro e ela fala: pô, senpai, pra que você tá vendo isso se você nem transa? Pare de perder tempo que a gente vai pra praia. A Nagatoro nem perguntou se ele queria ir, ela basicamente deu um ultimato: cala a boca e embora pra praia. E quando eles chegam na praia é hora da Gamuchan mostrar todo o seu potencial. Sei não, mas eu acho que o senpai gostou de ficar olhando o para-choque da Gamuchan. E a Gamu nota isso e ela fala: ô, o Vigião não pode ficar me encarando não, hein? E quando a Nagatoro percebe que o senpai tá olhando o quão saudável é a Gamuchan e bote saudável nisso, meu amigo, tá na cara que ela ficou muito pistola. Mas que porra é essa? E nessa hora mostra que elas vão entrar no mar, afinal foi pra isso que elas foram à praia, e a Nagatoro fala: vem nadar com a gente, senpai. E o maluco prefere desenhar: mano, tem 3 gatas de biquíni te chamando pra nadar. E o cara prefere desenhar do que ir com elas. Boiola. Porra, senpai, depois fica chateado quando te chamam de virgão. E lembram que eu falei pra guardarem na mente essa habilidade de virgão que o senpai tem, né? Acho que agora ficou claro por que o senpai pode acabar sendo um virgão pra vida toda se continuar assim. E as garotas estão lá se divertindo, elas até fizeram uma corrida de natação, e a Nagatoro pensa: como eu vou arrastar o senpai pra água? E ela vai perguntar dele se ele não vai pro mar porque não sabe nadar, e ele fala que não é nada disso, é porque ele tem medo de ficar queimado do sol. E a Nagatoro fala: relaxa, tem bronzeador solar, eu até passo em você, senpai. E ela, percebendo que ele tava com uma bermuda de praia por baixo daquele outfit todo cagado, notem que a Nagatoro ia passar bronzeador no senpai com carinho. Realmente não parece que ela ia tentar zoar ele dessa vez, ela até pede pra ele deitar de barriga pra baixo. E o virgão do senpai vem com os papos de: ai, mas só namorados podem fazer esse tipo de coisa. Pô, senpai, vai tomar no cu. Primeiro você recusa entrar na água com 3 gatas de biquíni, agora recusa até uma gata passar bronzeador solar em ti. Agora tá explicado por que vai ser virgão pra vida toda. E isso que ele falou acaba deixando a Nagatoro puta de raiva, e ao invés dela passar o bronzeador com carinho, agora ela vai passar o bronzeador na base do ódio. Não é por nada não, mas dessa vez o senpai mereceu. E nessa brincadeira acabam todo o bronzeador no senpai. E nessa hora finalmente ele vai nadar com as garotas, ele até chega a se divertir. E depois disso corta pra casa do senpai e ele tá conversando no telefone com a Nagatoro. E ela pergunta se ele gostou de curtir a praia no verão, e ele falou até que foi divertido, e nessa hora o episódio termina. E agora partindo pro episódio 7. E o episódio já começa com o senpai notando que vai ter o festival de verão, e o iludido já acha que a Nagatoro vai forçar ele a ir com ela. Não sei, mas apesar do senpai ter razão, eu acho que ele foi um pouquinho convencido aqui. E ele vai pra casa jogar no seu Polystation, e ele já fica olhando pro celular como se estivesse esperando uma chamada da Nagatoro. Até passa na cabeça dele de chamar a Nagatoro pra ir pro festival, mas ele não tem coragem, afinal o senpai ainda não desenvolveu atitude o suficiente pra isso. Mas ficou óbvio que ele tava louco pra ir no festival com ela. Com isso em mente, ele acaba indo no festival sozinho, na esperança de encontrar ela por lá. E bem nessa hora alguém toca no ombro dele, e não era Nagatoro, e sim um dos seus maiores pesadelos, a gosta sádica da Gomo-chan e a Yoshi. O senpai até tenta fugir, mas sem sucesso, porque o cara não tem estamina o suficiente pra correr. E a Gomo-chan fala que não sabia que o senpai curtia uma festinha. Na verdade ela já tinha sacado qual era dele, porque ele tinha ido lá pra encontrar a Nagatoro. A Gomo-chan até fala que ela não tava por ali porque ela tava ocupada com os treinos de natação, e isso até explica por que a Nagatoro ainda não tinha chamado ele pro festival. E quando o senpai viu que a Nagatoro não tava por ali, ele simplesmente quis ir embora. Mas óbvio que a Gomo-chan não ia deixar ele ir assim tão fácil, né? E elas colocam uma coleira no senpai, e agora eu me pergunto por que elas têm isso. Parece até que estavam guardando pra praticar atos impróprios. E nessa hora corta pro clube de natação, e essa é uma das raras vezes que a gente vê a Nagatoro conversando como uma pessoa normal. Porque na maioria das vezes, bem, vocês sabem, né? Ela tá sendo a Nagatoro. E essa amiga do clube pergunta se ela vai pro festival, e mesmo estando tão tarde, ela fala pensando no senpai que talvez devesse ir. E nessa hora o telefone dela toca, e a Gomo-chan tinha enviado uma foto do senpai com elas duas no festival. E meu amigo, a Nagatoro fica furiosa, parecendo o Bills que comeu alguma coisa que ele não gostou. Ela vira o flash e chega até eles na velocidade da luz, e a Nagatoro olha a coleira que o senpai tá usando e já pensa: que piada, você pode me emprestar, por favor? E a Gomo-chan não vai dar o senpai pra Nagatoro, a menos que ela ganhe um jogo de tiro ao alvo. E eles acabam se dividindo em duplas, a Gomo-chan e a Yoshi contra a Nagatoro e o senpai. O que achei engraçado é o senpai ter que lutar pela própria liberdade, só que pareceu Jogos Vorazes. E a Nagatoro acaba acertando o alvo, ainda mais quando ela percebeu que o senpai só foi no festival para poder se encontrar com ela, mesmo ele não admitindo, e com isso a Nagatoro acaba ganhando e capturando o senpai. E nessa hora a
a Gamo e a Yoshi se despedem e eles acabam ficando sozinhos. Os dois ficam sem jeito e, como sempre, a Nagatoro tem que tomar a iniciativa, né? Ela fala que já que eles estão ali, por que não dar uma volta, né? E eles andam pelo festival comendo algodão doce. A Nagatoro até tenta dar aquela clássica flertada pra cima do senpai pra ver que jeito ele vai ficar. Tipo falando, até parece um encontro, né, senpai? E como sempre, o senpai reage como o senpai. Ele fala, ah não, veja bem, não é nada disso. Quer dizer, você sabia que tá baixando o preço do dólar? Ele tenta mudar de assunto, mas a gente sabe que são essas coisas que diverte a Nagatoro. E nessa hora começam a soltar os fogos de artifício e eles vão correndo pra tentar ver. Mas se liga, não sabia que existia fila pra ver os fogos de artifício, mano. Não faz muito sentido pra mim, mesmo que eles estejam indo pra um lugar que seja um pouco melhor de ver os fogos. Ainda assim, fazer fila pra ver isso eu achei um pouco estranho. Mas enfim, quando eles chegam, a fila tá maior do que no dia que eles foram comprar raspadinha. E o senpai acaba lembrando que ele viu os fogos de um lugar diferente e ele acaba chamando a Nagatoro. E ele pega ela pelo braço e vai arrastando pro escurinho no meio do mato. Pra quem às vezes não tem tanta atitude, quando resolve ter, o senpai consegue ser bem ousado, hein? E eles vão por um caminho no meio da floresta e Nagatoro aproveita o momento pra tirar um pouco de sarro da situação. Ela começa a falar tipo, que história é essa de arrastar uma garota pro meio do mato no encontro? O que você vai aprontar comigo? Mas eles chegam no ponto que o senpai queria e eles conseguem um lugar muito bom pra ver os fogos. Com certeza até melhor do que no lugar que eles iriam ver após aquela fila gigante. O senpai fala que viu os fogos dali quando era criança e quando a Nagatoro nota que o senpai tava vermelho, ela já entra no modo Nagatoro e volta a provocar ele, tipo, você acha mesmo uma boa ideia arrastar uma garota pro escurinho no meio do mato em um encontro? Se fosse outra garota, eu tenho certeza que ficaria horrorizada. E ela começa a falar que ele tava doido pra fazer safadezas com ela e aqui, meus amigos, vemos o primeiro traço de mudança no senpai. No começo ele chorava com as brincadeiras dela, depois ele passou a ter uma certa resistência, mas agora ele resolveu responder pela primeira vez e ele já fala logo, que tipo de safadeza você tá falando? Ah, cê sabe, uma safadeza bem safada, horas. Quero mais informações, passe os detalhes. Ah, qual é? Você sabe do que eu tô falando. Não sei, eu quero que você me explique. Nessa hora deu pra perceber que o senpai colocou a Nagatoro contra a parede, ele conseguiu deixar ela encabulada. De todos os episódios até agora, esse foi o primeiro que o senpai fez a Nagatoro cair no próprio jogo. Aos poucos ele tá evoluindo, mas a Nagatoro acaba dando a volta por cima quando ela admite e acaba falando que a safadeza que ela tava se referindo era basicamente a putaria, que ele levou ela ali pra abraçar e beijar ela no meio do mato. Mas ela tá usando a psicologia reversa de novo, falando que ele nunca teria coragem de roubar um beijo dela, mas tava na cara que ela tava instigando o senpai a tomar coragem em fazer isso. E nessa hora, um dos fogos de artifício explode no formato de um coração que ilumina todo aquele local. E eles acabam descobrindo que eles não estavam sozinhos ali, porque tinha um monte de casal se pegando naquela área. Eles até acabam indo embora com tanta vergonha, e no caminho que eles estão indo pra casa, Nagatoro até fala que deveria ter ido pro festival de Yukata. E quando ela fala isso, o senpai até lembra da Nagatoro falando que se tem algum lugar que você queira ir muito com alguém, é só chamar essa pessoa. E incentivado por essas palavras da Nagatoro, ele acaba tomando coragem de chamar ela pro festival no próximo ano. Ela até fica surpresa com a atitude dele, mas óbvio que ela acaba topando, né? Afinal é o senpai que tá convidando ela. Ela até disse pra eles irem de Yukata combinando, e foi muito engraçado isso na imaginação do senpai. E depois disso, corta pro dia seguinte, pro senpai indo pra casa, e ele acaba escutando no caminho a voz da Gamo-chan. E nos ouvidos dele é como a voz de um demônio, porque o cara ficou todo arrepiado. É você, Satanás? E ele vai stalkear e as garotas estavam sentadas conversando no banco. E na conversa, Sakura fala que arrumou o namorado, coisa que ninguém se importa, até porque ela mal aparece no anime. E nessa hora chega dois carinhas que vão até a mesa delas, e eu acho que são os mesmos que foram com a Nagatoro e a Sakura naquela lanchonete. Um senta perto da Yoshi e o outro senta perto da Nagatoro. E o cara que sentou perto da Nagatoro, eu achei que o cara ia sentar no colo dela, mano, porque se liga, ela teve que se afastar porque senão praticamente o cara ia sentar em cima dela. E o senpai tava observando tudo aquilo de longe, parecendo até a Hinata na época que stalkeava o Naruto. E tem um momento que ele até pensa, pô, eles já chegam se entrosando com as garotas, talvez eu devesse ser um pouquinho mais como eles. E eu acho que não, senpai, se sua mente de ser descolado é sentar praticamente em cima da garota, você tá indo pelo caminho errado. E tem uma hora que o cara que sentou perto da Nagatoro chama ela pra sair. E pela cara da Nagatoro dá pra ver que ela tá muito, mas muito feliz mesmo com o convite.
evite, né? Só que não, porque ela dispensa o cara, mas ele continua insistindo e até põe um braço por cima dela. Até o outro ficou enchendo o saco da Yoshi, tá na cara que nenhuma delas estava afim de sair com eles. Eles estavam sendo muito inconvenientes e babacas por não perceberem que elas não estavam afim de ir com eles, o que deixou o senpai puto, afinal eles estão mexendo com a garota que ele gosta. E nessa hora o senpai dá a maior mitada que ele deu no anime até agora. Ele vai até a mesa com as garotas e mesmo sendo o cara que já demonstrou ter um pouco de fobia social, ele passa por cima desse medo que ele tem e chama Nagatoro pra ir pra casa, porque ele queria tirar Nagatoro da mesa com aqueles babacas. E ela fica tão surpresa com a atitude do senpai que os olhinhos dela ficam brilhando. E dá pra ver que os dois babacas iam zoar ele, até porque eles chamaram Nagatoro várias vezes e ela não topou, mas bastou o senpai falar uma única vez que ele nem precisou repetir, ela topou na hora. Os olhinhos dela até ficou brilhando, mano. Esse aqui foi o auge do anime até agora, mostrando que estão desenvolvendo o senpai, e a Nagatoro não quer nem papo com os outros caras, ela vai embora com o senpai. E a Gamot-chan olhando aquilo, ela faz uma expressão tipo, ela realmente tá caidinha pelo Paisen. E as garotas acabam indo junto com o senpai e a Nagatoro porque simplesmente acharam os dois caras um porre. Elas até ficam surpresas do senpai ter tomado a atitude de salvar elas daquela situação, mas quem ficou feliz mesmo com essa atitude do senpai foi a Nagatoro, e nessa hora o episódio termina. E agora partindo pro episódio 8, e o episódio começa na sala de arte pra variar, porque pelo que eu percebi o senpai e a Nagatoro não estudam nessa porra, porque todo o episódio começa nessa bendita sala de artes. E a Nagatoro fala pro senpai que ele tá muito magrelo, que é por isso que as garotas fazem o que quiserem com ele basicamente. Mas sinceramente eu não sei por que ela tá falando isso, porque pra mim pelo menos o senpai tem um bom físico. E a Nagatoro vem com os papos de que ele deveria malhar pra ficar blindão, ela até faz umas poses de fisiculturista, e o senpai com toda a coragem que ele tem no mundo, ele fala mais ou menos assim: eu não vou perder meu tempo com essas coisas, só de pensar eu já tô cansado. E a Nagatoro já fala que ele é um fracassado de merda porque ele nem ao menos tenta, sabe? Mas o senpai vem com um papo mais ou menos assim: mas claro, se desse pra malhar fazendo vários nadas sem eu precisar me mexer, eu com certeza faria isso. E a Nagatoro fala que isso é possível e eu fiquei bastante curioso igual o senpai, porque eu também quero malhar fazendo vários nadas. E a Nagatoro manda o senpai ficar de 4 no chão, e quando ele fica eu comecei a achar que com certeza o senpai era, hein? Mas o maravilhoso exercício que a Nagatoro tava falando era basicamente usar o senpai de banquinho. Esse era o maravilhoso treino que a Nagatoro tava falando, de malhar sem se exercitar. Eu até perdi a vontade de tentar isso. Ela fala que isso ajuda a trabalhar os tríceps, só que eu acho que ela só tava zoando o senpai, porque do nada a garota começa a usar o senpai de cavalo. E nessa bagunça que os dois estavam na sala de arte, passou 2 alunas e elas viram a Nagatoro fazendo o senpai de cavalo. Eu tenho quase certeza que as duas acharam que o senpai era sadomasoquista. Senpai, isso que dá não saber dizer não pras pessoas. Após isso, ele fala em pensamento de que madrugou por causa de um jogo da Playboy, e por isso ele acabou não tendo tempo pra estudar. E a Nagatoro fala que faltam 4 dias para as provas começarem, e eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo os dois falando sobre estudos nesse anime. Juro pra vocês que eu pensei que isso nem existia nessa escola. E a Nagatoro fala de que se ele não sair dessa vida de só assistir hentai e jogar videogame, com certeza ele vai reprovar. E ela fica enchendo a paciência dele como sempre, dizendo que se continuar assim, com certeza ele vai repetir. Mas tem uma coisa que o senpai não se ligou, porque se ele repetir, ele vai acabar sendo colega de classe da Nagatoro. Ou seja, ela fala que ele vai ser ex-senpai. E o engraçado é que nem quando ele deixa de ser senpai, falam o verdadeiro nome dele. Que demora disso acontecer no anime, porque eu não lembro de ter demorado tanto assim no mangá. Mas relaxa, quem tá acompanhando só o anime, eu não vou dar spoiler. A Nagatoro até faz uma simulação de como seriam as coisas se eles estudassem juntos. Tipo ele sentando pertinho um do lado do outro, ele emprestando o livro da Nagatoro, fazendo exercícios juntos na aula de educação física, até dando aulinhas particulares pra Nagatoro. E ela acha divertido imaginar essa situação, porque não sei se vocês sacaram a ideia, mas a intenção dela era motivar o senpai a não reprovar, né? Só que o tiro dela saiu pela culatra, porque o senpai parou pra pensar nessa situação e ele falou mais ou menos assim: pô, Nagatoro, se eu reprovar vai me trazer todos esses benefícios, então vai ser uma maravilha eu repetir de ano, porque eu vou ter você por perto todos os dias. Mano, o senpai repetiria de ano só pra estudar junto com a Nagatoro, relegado sim ou com certeza? E essas palavras do senpai deixou a Nagatoro toda sem jeito, e ela fica puta logo em seguida, porque ela tinha dito tudo isso como uma motivação pro senpai não reprovar, porque repetir de ano é foda, né? Mas claro que a Nagatoro expressou essa indignação do jeito dela. Mas não tem como não
ela tava preocupada dele reprovar, saca? Depois dessa conversa deles na sala de artes, o senpai foi pra biblioteca enfiar a cara nos livros pra estudar pras provas. E claro, a Nagatoro e a panelinha dela também foram pra lá pra tirar um pouco de onda da cara do senpai por ele estar desesperado pra não reprovar. E sério, simplesmente não sei como elas fazem tanta baderna na biblioteca e simplesmente ninguém fala nada. Isso porque tem um cartaz que não pode fazer zoada, hein? E nessa hora aparece a Sakura pra cortar o barato de todo mundo porque ela fala mais ou menos assim: ei garotas, vocês estão zoando o senpai, mas a gente tá na merda tanto quanto ele. Basicamente da panelinha só a Nagatoro tirou boas notas e eu não sei como isso é possível porque a garota vive na sala de artes. E depois disso a Gamochan vai até o senpai e fala mais ou menos assim: você poderia nos ajudar a estudar, né, Paisen? E dá pra ver que a Nagatoro gostou bastante da ideia, tipo, muito mesmo. E depois das provas o senpai conseguiu tirar boas notas e passar, e a Nagatoro fala mais ou menos assim: tudo isso é medo de ser meu colega de classe? É sério? É, senpai, você passando ou reprovando, você está errado do mesmo jeito. Ai, mulheres. E depois dessa parte, corta pra Nagatoro andando toda feliz no corredor da escola. E ela passa por uma das salas e escuta a Gamochan falando que a Nagatoro não poderia encontrar o senpai daquele jeito. E ela se toca que as amigas dela estão com o senpai naquela sala, e ela para e fica ouvindo atrás da porta. E a Nagatoro escuta pela porta as meninas falando pro senpai mais ou menos assim: calma, que a gente vai fazer você se sentir bem. Por que fazer isso sozinho se podemos te ajudar? Aí o senpai fala que tem medo de pedir essas coisas pra alguém, e a Gamochan fala que ia ser carinhosa e fazer com cuidado, pra ele ficar paradinho. Pela conversa atrás da porta, pareciam que elas iam tocar uma pro senpai, tá ligado? Não vou mentir, a conversa dava muito a entender isso. E a Sakura ainda fala meio calminho, dizendo que ia ser gentil, pareciam até que eles iam transar naquela sala de aula. E essa foi a gota d'água pra Nagatoro, porque ela não aguentou ouvir tamanha pouca vergonha. Ela invade aquela sala e pega eles naquela situação, e meus amigos, parecia até que a Nagatoro ativou um instinto superior. Porque ela com ciúmes é outro nível. E a sádica da Gamochan fala mais ou menos assim: calma aí, amiga, não é nada disso que você tá pensando. É, a gente só tava tentando tirar essa farpa do dedo dele. Agora o senpai é muito molenga, hein? Pra ele não conseguir tirar uma farpa sozinho foi de fuder. E a Nagatoro resolve acabar com essa palhaçada e tira logo a farpa do dedo dele. E depois disso já é o final da aula e o senpai e a Nagatoro estão indo pra casa. E eles têm uma ideia de fazer Jokenpô, e quem perder leva as coisas do ganhador. E o senpai foi gentil, ele perde de propósito só pra levar as coisas dela, mas a Nagatoro foi além, porque ela queria que o senpai carregasse as coisas dela, mas com ela junto. E o senpai acaba virando burro de carga praticamente, mas eu sabia que uma hora isso ia dar merda. E eu tava certo porque o senpai tava carregando muito peso, e nessa hora a Nagatoro começou a escorregar. E ele joga ela pra cima pra não deixar ela cair, e o senpai acaba pegando em um lugar um pouquinho delicado da Nagatoro. Se é que você me entende. Nessa hora a Nagatoro dá um pulo e se despede, e ela vai correndo para um outro lado, sendo que ela nem mora pra lá. Mas eu acabei entendendo porque a garota ficou muito envergonhada pelo que acabou de acontecer. Mas a culpa foi dela por isso ter acontecido, mas pelo menos isso aconteceu com o senpai, né? Pior se fosse com algum Zé Droguinha. E nessa hora corta pra casa do senpai, e enquanto ele tava estudando, ele fica o tempo todo olhando o celular esperando uma mensagem da Nagatoro, porque é a única pessoa que ele conversa. E nessa parte eu fiquei meio puto, porque pô, ter medo de falar pessoalmente porque é meio antissocial e tal, eu até entendo, mas medo de mandar mensagem é foda. Se tá a fim de falar com a gata, chama, pô, não fica só esperando, saca? E ela acaba mandando mensagem e ele vai ler feito um desesperado. E a Nagatoro agradece por ele ter carregado as coisas dela, e ela pergunta o que ele tava fazendo, pra saber se ele não tava fazendo nenhuma safadeza, e manda uma figurinha de tarado. E ele fala que tava estudando, e a Nagatoro acaba ligando pro senpai. E ela fala que enquanto tava ali conversando com ele, ela tava na banheira peladinho. E por algum motivo o senpai ficou todo nervoso, que não faz nenhum sentido pra mim, porque o senpai nem tava vendo ela. E ela começa a zoar ele, dizendo que o senpai tava corrompendo ela mentalmente, se é que você me entende. Que sinceramente, se o senpai tivesse mesmo fazendo isso, eu tenho certeza que a Nagatoro ia adorar. Mas sem querer, Nagatoro acaba mudando de chamada de voz pra videochamada. E bem, o senpai agora não precisa mais imaginar, porque ele tá vendo a Nagatoro na banheira literalmente. E quando ela
percebe isso, já é tarde demais. Mas o senpai fala pra ela ficar de boa porque ele não viu nada demais, só do ombro pra cima. E mesmo sem ter culpa, ele acaba pedindo desculpa. E a Nagatoro fala que tá de boa, que não liga pra essas coisas, fica um clima bastante constrangedor entre os dois e nessa hora o episódio termina. E agora indo pro episódio 9 e introdução do arco final. E o episódio começa na sala de arte pra variar, porque a gente já viu que o senpai é vagabundo, né? Basicamente ele não estuda. E ele olha pro lado como se estivesse olhando pra alguém com desprezo, que eu acredito que seja a Nagatoro. Será que o senpai voltou a ativar o modo misógino? E a Nagatoro tava dando socos no ar porque meio que ela tava treinando, ela jogou um jogo de boxe e meio que ela ficou viciada e queria aprender essa luta. E a culpa de tudo isso basicamente é do senpai, porque foi ele que emprestou esse jogo pra ela. E a Nagatoro inventa pro senpai ser o parceiro dela nesse treinamento de boxe dentro da sala de arte, mas eu já tô prevendo que com certeza isso vai dar merda. O senpai fica ali parado recebendo os golpes dela, meio que ele acaba virando um saco de pancada, só que ela manda ele revidar, porque senão, né, não ia ter graça nenhuma. Mas quando ele tenta fazer algo pra revidar, ele acaba caindo por cima da Nagatoro. E até aí eu já não sabia se eles estavam treinando ou se eles estavam fazendo outra coisa. Eu juro pra vocês que eu fiquei na dúvida. E a Nagatoro falou mais ou menos assim: boa, senpai, você tentou um glitch, eu gostei da tentativa. Eu não sei vocês, mas eu pelo menos não entendo nada de boxe e eu fui pesquisar o que era isso. E basicamente era esse golpe aí que ela tava mencionando. Que golpe é esse? Até parece que os caras estão se pegando. E depois dessa parte, corta pra Nagatoro conversando na sua rodinha de amigas que ela tava treinando com o senpai e ele tentou esse golpe. Mas eu acho que não foi uma boa ideia a Nagatoro contar pras amigas dela sobre isso, até porque agora elas querem fazer um glitch no senpai. Do nada, todas agora querem treinar com ele, inclusive a Sakura. E rola praticamente um x1 entre a Nagatoro e a Gamochan pra ela não ir até o senpai, só que acaba não dando certo e a Nagatoro vai correndo até a sala de artes avisar o senpai que basicamente ele tava em perigo. E nessa hora começa a rolar um round 2 entre a Nagatoro e a Gamochan pra basicamente ela ganhar tempo pro senpai fugir, mas essa lutinha entre as duas infelizmente acaba não tendo uma conclusão porque ela é interrompida pela opening. E já corta pro dia seguinte pro senpai indo pra sua bendita sala de artes e quando ele chega lá, a Nagatoro tava dando uma de Leonardo da Vinci e desenhando a gostosa, a sádica da Gamochan. Ou seja, o senpai olhou pra elas e pensou mais ou menos assim: puta merda, meu paraíso foi invadido por 3 demônios. Eu acho que deu pra ver o quão feliz o senpai tava por vê-las ali, né? E ele já chega botando moral falando mais ou menos assim: ô piazada, o que vocês estão fazendo aqui? Se não tem nada pra fazer, cai fora. Na verdade, eu tô zoando. Você acha mesmo que o senpai falaria isso? Ele só perguntou o que elas estavam fazendo ali. E a Gamochan fala que elas costumam se reunir no refeitório, só que ultimamente apareceu alguns otakus gamer por lá que falam muito alto. O irônico disso tudo é essas hipócritas reclamando de zoada. Quem lembra desse grupinho na biblioteca sabe muito bem do que eu tô falando. E basicamente foi por isso que elas se reuniram na sala de artes pra conversar. E o senpai até que fala meio com deboche, tipo: nossa, eu não achei que vocês fossem assim, de desistir tão fácil. Mas o senpai tava muito enganado, porque as 3 pensaram em um plano pra acabar com aquele grupinho. Porque elas enviaram pra aquele grupo de garotos basicamente um cavalo de Troia. E lá estavam eles no refeitório fazendo muito barulho, até que nessa hora chega a Sakura. E ela começa a conversar com os garotos, parecendo que ela tá interessada no que eles estão fazendo, sabe? E os moleques ficam caidinhos por ela e eles acabam brigando entre si por causa da Sakura. Elas acabaram destruindo o grupinho de dentro pra fora. Eu tenho que dizer que esse foi um plano bastante cruel, até mais que seria se elas tivessem feito eles calarem a boca através da força bruta. O senpai até pensa o mesmo que eu, jamais vou querer essas malucas aí como inimigas. E depois elas até comentam que os meninos são facilmente manipulados pelo seu próprio tesão, mas eu não sei se isso é verdade. Inclusive, comenta aí o que você acha dessa frase da Nagatoro, porque eu quero muito saber. E a Gamochan até fala mais ou menos assim: isso é verdade, mas o pai sim parece uma ovelha, porque ele não tem interesse por essas coisas. E a Nagatoro já não concorda, até porque ela acha assim que ele tem tesão, já que, né, ela vive falando que ele é um tarado enrustido. E as duas acabam fazendo uma aposta que se a Nagatoro achar revista de sacanagem na sala de artes, a Gamochan vai ficar responsável de pagar um churras, e ela acaba topando, porque ela tem certeza que o senpai não se
interessa por essas coisas. E a Nagatoro sai fuçando basicamente toda a sala de arte pra ver se ela encontra as revistas pornô do senpai. E pior que tinha mesmo, porque a revista era muito parecida com a das vampiras peitudas. E ele insiste dizendo que só lê aquilo pela história, assim como eu acredito que quem viu Valkyria Drive com certeza foi só pela história também. E ele acaba colocando em um lugar fácil de achar só pra Nagatoro encontrar e acabar ganhando a aposta com a Gamo-chan. E foi assim que a Nagatoro acabou ganhando, foi contra passas e com a ajuda do senpai? Foi. Mas a culpa foi dele, não da Nagatoro, então eu acredito que a vitória foi justa. Depois dessa parte, corta pra Sakura chegando desesperada na sala de artes pedindo ajuda pro senpai. E ela vai chorar no colo dele e deu pra perceber que a Nagatoro ficou muito feliz em ver aquilo, né? E depois dessa parte, todos resolvem se reunir na lanchonete e a Sakura acaba contando que tem uma pessoa stalkeando ela. Vocês lembram dos otakus games que elas destruíram a amizade, né? Um dos carinhas do grupo, o de óculos, ficou gamado na Sakura, agora tá seguindo ela por todo canto. Inclusive enquanto elas estavam ali na lanchonete. E o socorro que a Sakura pediu pro senpai era pra ele fingir ser namorado dela pra ver se esse stalker deixava ela em paz. Afinal, se ele ver os dois juntos, vai achar que a Sakura tava namorando e talvez deixe ela em paz, né? Pelo menos esse era o plano. E acredito que quem adorou essa ideia foi a Nagatoro, até porque dá pra ver a felicidade no olhar dela. E o senpai acabou topando ser o namorado de mentira da Sakura e eu acho que eu não preciso nem dizer o que a Nagatoro rachou disso tudo, né? E depois disso já corta pro dia seguinte pro senpai e a Sakura terem seu encontro. E minha nossa, eu nunca tinha reparado que a Sakura era tão bonita assim. Inclusive nesse episódio aqui eu acho que ela tá mais bonita que a Gamo-chan. E os dois vão juntos pra se divertir e o engraçado é que a Nagatoro e as amigas vão logo atrás stalkeando o encontro dos dois pra tirar fotos. Por algum motivo a Gamo-chan e a Yoshi queria registrar o encontro dos dois. Talvez pra zoar a Nagatoro e ela tá parecendo alguém da máfia, sei lá. E quando a Gamo-chan percebeu que a Nagatoro tava putaça, ela resolveu zoar a Nagatoro dizendo que é em encontros falsos que eles acabam se tornando verdadeiros. Ou seja, nessa mentira dos dois, eles podem acabar se apaixonando de verdade. E a Nagatoro fica muito pistola com essas provocações da Gamo-chan. E cá entre nós, já tem um tempo que eu percebi que a Gamo-chan já sacou que a Nagatoro ama o senpai. Por isso ela fala essas coisas na tentativa de unir os dois. Querendo ou não, a Gamo-chan ela é um cupido. E depois de um tempo do encontro da Sakura com o senpai, eles acabam indo para uma parte que fica perto do mar. E a Nagatoro resolve acabar com aquela palhaçada logo pegando o stalker de uma vez, para eles pararem de fingir ser um casalzinho, até porque isso já tava dando nos nervos para ela. E a Gamo-chan até fala: pô, por que você fez isso? Eu ia tirar umas fotos ainda. Eu até agora não entendi o motivo da Gamo-chan querer tirar foto, mas eu acredito que é pra zoar a Nagatoro. Mas pelo menos o stalker resolveu deixar a Sakura em paz. E vai todo mundo embora pra casa e fica só a Nagatoro e o senpai e os dois resolvem ir juntos. E ela vai zoando ele, dizendo que acabou com o primeiro encontro do senpai, mas ele diz que não se importa muito, até porque era uma armação de qualquer forma. E a Nagatoro pergunta pro senpai se ele ainda não tá pronto pra sair com uma garota ainda. E eu me decepcionei um pouco quando o senpai concorda, até porque se ele falou isso, quer dizer que vai demorar a rolar um encontro oficial entre eles, né? Lembrando que dos fogos de artifício não conta, mas nessa hora o episódio termina. E agora finalmente dando início ao arco final. E o episódio começa diferente dessa vez, porque não é na bendita sala de artes e já foca no sorriso da Nagatoro com cara de que vai aprontar. E ela pergunta pro senpai se ele tava afim de ver algo legal, e por um instante eu pensei que ela ia oferecer LSD pra ele, mas ela acabou oferecendo algo ainda melhor. E ela pergunta se ele tava afim de ver os packs dela, e ele por um instante pensa naquele tipo de foto, sabe? E eu confesso que eu também pensei nisso, até porque não tem mais hoje em dia como não associar a palavra pack a aquele tipo de foto, sabe? Se é que você me entende. Até cheguei a pensar que a Nagatoro tinha criado uma conta no OnlyFans, porque hoje em dia os jovens estão bem modernos. Mas não era nada disso que a gente estava pensando, na verdade era pack de frango empanado e, coitado, eu espero que esse frango não seja o Juca. Só quem viu meu último vídeo vai entender essa, inclusive se você não assistiu, veja lá depois desse vídeo. E se alguém souber por que um monte de frango num pote se chama pack, diz aí nos comentários, porque essa eu juro que eu não entendi. E depois que o senpai prova os packs de frango da Nagatoro, corta pra aula de educação física do senpai. E aqui dá pra ver o quão ele não é nada atlético, ele não consegue nem dar uma volta na escola. Isso que dá ficar com a bunda no clube de artes o dia inteiro. E o primeiro ano, no caso a turma da Nagatoro, fica só olhando eles correndo até que elas avistam
assistam o senpai. E a Nagatoro olha pra ele com uma cara como se estivesse olhando pra um pedaço de bosta e vê o quão ruim ele é nos esportes, ainda mais sabendo que ela é uma atleta, né? E na saída da escola, ela encontra o senpai e fala mais ou menos assim: que vexame, hein, senpai? Foi vergonhoso você agir feito verme, ainda mais na frente da sua novata. Aí ele diz que não é bom em maratona e só em desenhar, e ela manda ele calar a boca porque agora ele vai entrar no regime de treinamento com ela. Basicamente agora a Nagatoro vai virar uma personal trainer do senpai. E corta pra manhã seguinte, ele já tava cedo esperando a Nagatoro, e ela chega na sua belíssima roupa de treino pra correr com o senpai. E ele, ao ver ela naquela roupa, ele já age de jeito gringe. Eu acredito que vocês já se acostumaram com o jeito do senpai, né? E eles começam a correr e o senpai parece um zumbi que acabou de sair de The Walking Dead, o cara parece não ter viril. E quando ele percebe que a Nagatoro tá correndo com roupa colada na frente dele, o cara vira o flash pra não ficar encarando ela. Mas é como eu falei antes, né? A Nagatoro ela é atleta, então é quase impossível o senpai ganhar. Tanto que ele acaba chegando no limite e, como diria o Vegeta, é um fracassado mesmo. E a Nagatoro, pra convencer o senpai a correr, ela começa a desenfrear insultos em cima dele, falando que ele é fraco, covarde, que até uma criança tem mais determinação que ele, e pra finalizar chamou ele de piolho do mar. E eu fico pensando que se a Nagatoro é assim com quem ela ama, imagina com quem ela odeia. E esses insultos da Nagatoro acabou funcionando, porque o senpai completou o percurso, e é como eu falo, a Nagatoro costuma sempre usar psicologia reversa pra conseguir o que ela quer. Tanto que ele completou o percurso mesmo quase passando mal, e depois eles começam a fazer ali uma série de alongamentos. E eu tenho que admitir que nessa hora eu me identifiquei com o senpai, porque eu também não consigo tocar as pontas dos pés desse jeito. E a Yoshi, que tava passeando com o cachorro dela, pega eles dois se alongando daquela forma estranha, e eu pensei que ela ia pensar algo errado sobre aquilo, mas ela achou que eles estavam fazendo fusão, tipo aquela de Dragon Ball, sabe? Inclusive eu gostei da referência, ficou muito boa. E depois disso, corta pra sala de artes e o senpai tava meio preocupado, porque ele precisava de uma modelo pra pousar pra ele pra ser obra do festival cultural, né? Até que a Nagatoro chega de fininho e ouve sobre o que o senpai tava pensando, e meio óbvio que ela tava morrendo de vontade de ser modelo dele, né? E fica mais claro ainda quando ela faz um charme, tipo: ah, já que você precisa com tanta urgência, eu não me importaria de ser sua modelo. Mas o senpai não aceita, e é muito engraçado ver o choque dela ao ser rejeitada, sabe? E claro que ela ficou pistola por ter sido rejeitada dessa forma, então ele acaba aceitando ela como modelo, mas com uma condição: ela tem que usar a mesma roupa que ele fez pra Torocat. E nessa hora eu confesso que eu achei o senpai brabo, porque ele refutou a Nagatoro, né? Ele deu um desafio que parecia impossível porque achou que ela não teria coragem de usar aquilo. Mas o senpai tava subestimando demais a Nagatoro, porque ela conseguiu a bendita fantasia de Torocat. Ela falou que mandou fazer essa fantasia, eu confesso que por essa eu não esperava. A Nagatoro conseguiu dar checkmate no senpai. Mas engraçado mesmo é Gamu-chan e companhia vendo os dois daquele jeito. E o senpai começa a desenhar a Nagatoro e já dá pra ver que as meninas já chegam no clube de arte fazendo uma zorra. E tem uma hora que eles conversam sobre o festival cultural que vai ter, e a gente acaba descobrindo que a Sakura acabou virando amiguinha dos barulhentos do refeitório, inclusive do Stalker. Eu comecei a achar que a Sakura tem síndrome de Estocolmo depois desse episódio. E quando perguntam o que o senpai vai fazer pro festival, ele acaba tendo um flashback do que ele fez no ano passado. E dá pra ver que a presidente do clube de artes é alguém que ele admira muito. Pena que deram uma nerfada absurda na presidente. Quem lê o mangá sabe do que eu tô falando. Mas quando sai do flashback do senpai, ele escuta passos subindo a escada que soaram muito familiar. E ele manda todas as garotas se esconderem na outra sala. Parecia até que quem tava subindo era um monstro. Tipo o Lula Molusco bonito, sabe? E eu não tô nem zoando, eu tenho medo desse Lula Molusco. E as garotas vão se esconder na outra sala até que chega ela, a tão aguardada presidente. Elas ficam ouvindo atrás da porta e a presidente já chega notando que o clube praticamente virou baderna. Tem sofá, salgadinhos espalhados pela mesa, e a Nagatoro fica pistola de ouvir o senpai conversando com outra mina. E o engraçado é a Gamu-chan zoando a Nagatoro, falando tipo: sei não, mas eu tô achando que ela é a ex-namorada dele. Até a Sakura começou a tirar onda com a Nagatoro. Mas não é nada disso. Quando a presidente viu que o clube de arte praticamente virou uma bagunça, agora ela quer fechar o clube. Afinal, se não estão ali pra desenhar, não pode usar pra esse tipo de coisa, né? E antes dela ir embora, a Nagatoro sai da sala que tava escondida e começa a cuspir fatos na cara da presidente. Que ela tava sendo egoísta, que quase ela não vai ao clube, e quando ela resolve ir, é justamente pra encerrar ele. A presidente até diz que se um membro do clube não leva ele a sério, então não tem por que continuar. Mas a Nagatoro defende o senpai,
dizendo que ele nunca parou de desenhar um minuto sequer, o que não é mentira. Se duvidar, ele leva materiais de desenho até pro banheiro pra desenhar cagando. Engraçado é a cara de todo mundo chocada vendo a Nagatoro defendendo o Senpai. E basicamente a presidente lançou um desafio pro Senpai, que se ele vencer a competição do festival cultural com mais votos, ela abandona a ideia de fechar o clube. E o Senpai fica meio sad boy, achando que não vai conseguir vencer a presidente sozinho, até que a Nagatoro fala: relaxa que a gente vai acabar com essa piranha. E nessa hora o episódio termina. E já começa com a Nagatoro tirando o sarro da presidente, imitando exatamente como aconteceu no final do último episódio. E o que me surpreendeu é que ela imitou a presidente de uma forma idêntica. Eu pelo menos achei muito igual. Mas o Senpai não tava achando muita graça, mas as amigas dela tava caindo na risada, o que é até normal. São outras que não levam praticamente nada a sério, né? E o Senpai fica meio incomodado com isso e acaba falando: suas retardadas, parem de zoar a presidente. E a Nagatoro fica meio pistola dele tá defendendo outra garota, só que ele tava certo. Afinal, a culpa do clube tá sendo quase fechado é daquelas bardeneiras, né? Mas a Nagatoro tá achando tudo isso muito empolgante dessa disputa com a presidente. Mas o Senpai fica meio depressivo quando ele lembra que as chances dele de vencer a presidente é quase zero. Mas aí a Gamochan fala pra ele não se preocupar, porque é só fazer o Neko Café que elas ganham, até porque só tem otaku virgem na escola. Só que não é bem assim, porque o Senpai diz que elas estão subestimando a presidente. Tanto que, por conta dela, o clube de arte ficou em 6º lugar no ano passado, o que torna uma colocação excelente quando você descobre que são mais de 50 clubes participando dessa competição. E o clube do Neko Café, que era o que a Gamochan estava pensando, ficou em 11º lugar. Nem no top 10 ficaram, e também a presidente já ganhou premiações pra caramba. E pra finalizar, ela também fez uma pintura que acabou sendo exposição no Museu de Artes. Eu nem sei se eu posso mostrar essa pintura aqui, porque ela tem muita sensualidade. E a Nagatoro até chega a falar: por que raios você tem essa pintura, hein? Senpai. Mas eu até que entendo ele, porque se eu tivesse uma pintura dessas da presidente, eu também guardaria. E a Gamochan até fala que ele vai ter que desenhar algo incrível se ele quiser ganhar da presidente. E nessa hora, a Nagatoro até se oferece para ser modelo do Senpai. E a Gamochan fala que a Nagatoro não serve para ser modelo, porque digamos que ela não tem algo tão farto quanto a presidente. E eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Já que a Nagatoro não chega nem perto de ter um capu parecido com o da presidente. E eu achei bem filha da putagem da parte das amigas da Nagatoro, porque elas ficam fazendo inveja, só porque tem mais peitos que ela. Isso porque elas estão fazendo bullying com uma amiga, imagina se não fosse. E a Gamochan começou a babar ovo da presidente, falando que ela é estilosa, que tem um corpo perfeito. Parecia que a Gamochan tava tentando rebaixar um pouquinho a Nagatoro, sabe? Mesmo que sem querer. Até a Sakura, que é a mais comportada entre elas, falou que a tentativa da Nagatoro de vencer é como um grão de areia enfrentando uma ventania. Parecia até que a Nagatoro tava sofrendo um leve bullying, e o Senpai acabou defendendo ela, dizendo que a Nagatoro também tem as qualidades dela tanto quanto a presidente. E o Senpai realmente tá se soltando cada vez mais, nem parece aquele chorão no começo do anime. E as garotas até acabam pedindo desculpa pra Nagatoro depois dessa. E ela fala que vai ajudar o Senpai nessa contra a presidente. Inclusive ela começa a pousar pra ele de maiô, ela usa aquela fantasia da Torocat, só que não tava dando muito certo, porque aparentemente o Senpai ainda não consegue desenhar ela sem ficar nervoso. A Nagatoro até achou que o Senpai não tava conseguindo desenhar porque não tava tão erótico o suficiente como a pintura da presidente. Então ela acaba tendo a brilhante ideia de pousar pra ele só de toalha. Mano, o Senpai não conseguia nem desenhar ela com roupa direito, imagina quase sem nada. Acho que a Nagatoro ainda não pegou a visão da parada, até que chegam as garotas na sala de artes. E a Gamochan até fala brincando que agora eles têm chance de vencer a presidente, e dá uma apalpada na Nagatoro como aquelas clássicas cenas de anime ecchi. E o Senpai anda muito inseguro com toda essa história e acaba decidindo não ter a ajuda da Nagatoro. E o motivo é que ele tem medo de perder e ela acabar sendo zoada por ter perdido a competição junto com ele. Mas mesmo a Nagatoro dizendo que não se importa, ele mesmo assim não aceita a ajuda dela nessa disputa contra a presidente. E mano, nessa hora a Nagatoro fica putaça porque ela fala tipo: você não tira o nome da presidente da boca, por que você não pede pra ela pousar pra você então? E ela vai embora com raiva só de toalha pela escola. A Nagatoro
com ciúmes é muito engraçado. E as garotas ficam bem chateadas com essa atitude do senpai e dessa vez com razão. Eu achei meio cuzão da parte dele, a Nagatoro tava fazendo de tudo pra ajudar o senpai e ele faz isso. Aí fica difícil de defender. E no dia seguinte, o senpai vai pro clube de arte tentar fazer sua obra pra exposição. E ele começa a fazer umas pinturas de fruta sem graça lá, o que eu particularmente até que achei bonito, mas nem chega perto da obra da presidente, diga-se de passagem. E por falar no diabo, ela entra na sala e chama a pintura do senpai de medíocre. E o engraçado é que ela chega só de toalha perto dele porque tava tirando algumas fotos. Que por ela tá desse jeito, eu acredito que eram nudes, hein? Mas a presidente não chamou a obra do senpai de medíocre porque ela achou ruim, e sim porque não tinha amor. Talvez se ele tivesse desenhado a Nagatoro, teria saído algo melhor. E por falar no outro diabo, a Nagatoro aparece para conferir como tá indo o senpai. Aparentemente, nessa hora, a raiva dela tinha passado. Mas ao ver o senpai daquele jeito com a presidente, ela realmente achou que ele tinha pedido para ela ser modelo dele. O que deu pena dela porque entendeu tudo errado. Ela até vai embora depois disso e a presidente nota que o senpai ficou bem abalado com o que acabou de acontecer e manda ele correr atrás dela. Eu disse que apesar da presidente ter esse jeito meio marrento, ela é uma boa pessoa. E ele vai correndo atrás da Nagatoro, mas ela nem quer saber dele, mas o senpai persegue ela pela escola inteira. Inclusive, nessa hora rola alguns flashbacks de todos os momentos fofos que eles tiveram até agora. Até que eles chegam na piscina da escola e quase que o senpai ficou sem estamina depois dessa. Mas ele toma coragem e pede pra Nagatoro ser modelo dele. E ela ainda meio brava com o que acabou de acontecer, ela manda ele desenhar a perfeita da presidente. E nesse chilique que ela tava dando, ela acaba escorregando e quando ela vai cair na piscina, o senpai segura ela. E fica um clima bem bonitinho entre eles e o senpai fala que quer desenhar a Nagatoro porque é ela que atrai ele. E eu não tô zoando, o senpai realmente soltou uma dessas. Que a Nagatoro ficou que nem um pimentão, mas ela acaba aceitando ser modelo do senpai e nessa hora o episódio termina. E logo após isso mostra os quadros que o senpai fez da Nagatoro para a exposição de artes. E a Gamot-chan começa a perguntar qual é o tema daquela exposição e a Nagatoro dá uma cutucada no senpai, tipo, conta aí senpai pra todo mundo como se chama a exposição dos meus desenhos. E o nome que o senpai deu para essa exposição se chama Um Dia na Vida da Nagatoro. E nessa hora eu só consegui lembrar daquele meme. Gado demais! E a sádica da Gamot-chan fica com uma cara de que vai zoar o senpai, falando que aquelas pinturas é como se fosse o ponto de vista de um namorado. E a Nagatoro não nega, então cada vez mais fica tão óbvio que ela gosta dele, sabe? Mas aí o clima começa a pesar um pouco quando a Gamot-chan fala: esses quadros estão bonitos e tal, mas como será que tá o da presidente? E elas têm a brilhante ou a péssima ideia de bisbilhotar como é o quadro da presidente, pra aproveitar ali que ela não tava, mas o senpai nem pensa em ir ver a obra da presidente, porque ele não quer ver e acabar se sentindo derrotado antes mesmo de ter o resultado. E ele até que tava certo em não querer ver a pintura da presidente, porque quando as garotas viram, a Nagatoro até desmaia, mano. O que gera bastante curiosidade pra ver a pintura e a Nagatoro fica muito desmotivada depois de ver. Então o senpai fez muito bem em não espionar como era essa tal pintura. E a Gamot-chan até fala que a anterior era uma loucura, mas essa é de arrancar os cabelos, o que acabou deixando a Yoshi e a Sakura com depressão depois de ver. E a Sakura passa a visão pro senpai dizendo que sacanagem deve se combater com sacanagem, ou seja, ele tem que fazer uma pintura mais erótica que a da presidente. E o senpai tenta impedir aquelas malucas dizendo que aquela luta não são delas e sim dele com a Nagatoro. E ela fica toda bobona quando o senpai inclui ela dessa vez, ao contrário da última, né, que ele não queria ajuda de ninguém. Mas a Gamot-chan ela fala mais ou menos assim: confia na gente, nós vamos bolar algo melhor que baseado pra vocês. E nessa hora corta e mostra um pouco do festival enquanto o senpai tá indo com a presidente. E ela dá uma intimidada nele falando que não vai pegar leve com ele só porque ele é novato. Então que era também pro senpai vir com tudo que ele tem pra cima dela, sem a menor piedade. E aí tem um momento que mostra ela usando um chaveiro que é a cara da Nagatoro. E a turma dela tava vendendo pela escola e por incrível que pareça, tava fazendo bastante sucesso. Acredito que as meninas
mas podem até fazer o próprio negócio depois dessa exposição. E nessa hora, corta mais uma vez para como tá o festival e mostra o senpai e a presidente dando uma entrevista do que eles vão apresentar nessa exposição. E quando chega a vez do senpai, até que ele falou bem para um cara tímido. O que até pareceu uma declaração essa entrevista, nós temos que concordar, né? E nessa hora aparece um grupo chamado Torocat. O engraçado é que eu dei esse nome lá naquele episódio do Isekai, que foi um nome que eu dei na zoeira, mas eu não tinha a menor ideia que realmente ele ia aparecer no anime. E a Gamo fala para elas dançarem igual elas ensaiaram, mas a Nagatoro olha para ela com uma cara tipo, só não te mato porque tem muitas testemunhas aqui. E essa dança ridícula das Torocat só não é mais engraçada que as músicas da Clara. E dava pra ver que a Gamo-chan não tava gostando nada de ver as amigas dela fazendo aquela dança ridícula, pra não dizer o contrário. E acabamos descobrindo que essa é a dança da implicância e tá fazendo muito sucesso na escola. O que é estranho, se você parar pra pensar, tem um bando de masoquista nessa escola que gosta de ser xingado por garota bonita. Porque segundo esse entrevistador, todo mundo quer ser maltratado pelas Torocat. E elas começam a atrair pessoas pra exposição de artes. Basicamente a Nagatoro e as garotas estavam aguentando tudo aquilo pra ajudar o senpai. Tem até uma hora que a Torocat tem que zoar alguns caras igual como ela faz com o senpai, mas ela não estava nem um pouco a fim de fazer isso, afinal a gente já viu que ela só tem aquele tipo de ação com o cara que ela gosta, né? Mas a Gamo-chan convenceu ela a zoar aqueles caras. Porque querendo ou não, ela tem que honrar a camisa das Torocat. E quando ela tava zoando ali os carinhas, isso tava sendo exibido pra escola inteira e isso tava acabando atraindo mais gente pra exposição do senpai por causa do bullying das Torocat. Então foi confirmado praticamente, o pessoal dessa escola é masoquista. E nessa hora passa pra exposição de arte da presidente e a Gamo-chan não tava exagerando, até porque tava o dobro de erotismo da primeira pintura. Realmente a presidente é demais. E tem uma hora que um cara pede pra ser zoado pela Torocat e ela chama ele de nojento. E acredite ou não, o senpai ficou com ciúmes por conta disso. Ficou parecendo que o senpai ficou tipo, ela só pode zoar a mim, vacilão, e mais ninguém. Mas tem umas garotas que gostaram da pintura do senpai e isso acabou aumentando a popularidade dele com as mulheres da escola. E a Nagatoro observando aquilo, ela também não estava nada feliz do senpai tá fazendo sucesso com a mulherada. E quando eles vão almoçar, ainda dá pra ver que a Nagatoro tá irritada por conta dos ciúmes. E ela até fala, tentando ironizar, dizendo que ainda bem que ele tá fazendo sucesso com a mulherada. E quando ele dá um sorriso, parecendo que ele tava gostando daquela situação, aí mesmo que ela fica brava. Mas o senpai agradece a Nagatoro, dizendo que muita gente só foi na exposição porque ela foi a modelo dele, o que acabou deixando ela menos irritada. Na verdade, ela ficou muito envergonhada, o que ela acabou falando pro senpai parar de ser gringe. Qual é, Nagatoro? Nunca te falaram que falar gringe é gringe? E eles vão se divertir no festival, até porque eles precisam descansar um pouco, né? E na hora que eles estavam voltando pra sala, a presidente leva uma bronca do conselho disciplinar. Eles acharam aquela pintura da presidente tão erótica que não podia ficar exposto na escola. E a Gamo-chan e companhia ficam muito felizes de estar acontecendo aquilo com a presidente, até porque era praticamente vitória automática, né? E após isso, a presidente teve que retirar a obra dela de exposição, que eu achei uma pena. Ela realmente encara aquilo como algo artístico, mas muita gente encara de forma lasciva, né? Infelizmente. E como ela foi desclassificada, o senpai acabou ganhando, o que fez ela desistir e fechar o clube de artes. Mas não seria tão simples assim, até porque a gente sabe que essas garotas não prestam, né? E como elas ganharam, agora a presidente tinha que ter uma punição por ter perdido. E o engraçado é Yoshi falando, bora raspar o cabelo dessa puta. A parte do puta eu inventei, mas seria engraçado se ela tivesse falado. E a punição que as garotas deram na presidente, eu tenho certeza que todo mundo que viu aquilo com certeza adorou. Porque elas fizeram a presidente vender as coisas da turma dela só de coelhinha, mano. O que acabou despertando um interesse masoquista na presidente, porque ela adorou se vestir daquele jeito. Ela confessa isso pro senpai ao mesmo tempo que a Nagatoro tava indo ao clube de artes. E ela pega a presidente no flagra pedindo ajuda pro senpai ajudar ela a tirar a fantasia de coelhinha. Chega a menina quase
quase teve um derrame. O que gerou uma cena muito engraçada da Nagatoro com medo do senpai ver o belo corpo da presidente. Depois disso, ela até avalia as obras do senpai, dizendo que ele tem que melhorar em alguns pontos, mas que ela acabou gostando. Principalmente porque dessa vez tinha amor, ao contrário da última, né? E a Nagatoro praticamente tem um derrame de novo ao ouvir isso, só que dessa vez foi de uma forma positiva. E nessa hora tem um aviso no rádio da escola de que vai ter uma cerimônia, algum tipo de show no auditório. E o senpai chama a Nagatoro para assistir junto com ele, e eles vão correndo até o auditório e é assim que o último episódio termina. Mas calma que eu sei que você tá sentindo falta de algo, você provavelmente tá se perguntando: terminou sem pelo menos um beijinho de fim de temporada? Mas calma que dessa vez teve mais uma cena pós-créditos. No finalzinho, o senpai tava desenhando a Nagatoro como de costume e quando ele termina, ela fala que vai dar um presente pra ele. E o senpai faz uma cara tipo... Afinal, ele já foi trollado tantas vezes que ele já espera mais uma brincadeira da Nagatoro. Mas quando ele fecha os olhos, já esperando uma brincadeira dela, ela realmente dá um beijo no rosto dele, sem meme e sem pegadinha. Dessa vez foi a Nagatoro que deixou o senpai que nem um pimentão, e ela vai correndo embora, e é assim que o último episódio termina. E eu espero que vocês tenham se divertido e principalmente relembrado do que acontece na primeira temporada. E não esquece de conferir se você está inscrito no canal com o sino ativado, para não perder os vídeos de outros animes e mangás e de Nagatoro quando sair. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.